Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a mais uma web conference da Apex. Hoje nós temos uma entrevista nessa web conference e nós vamos trabalhar com o tema A influência do poliglotismo no desempenho da Proex. E os nossos convidados de hoje da Apex são os pesquisadores de conscienciologia com experiência aí em diferentes países, a pesquisadora Liliana Terré e o Oswaldo Amêndola. Então, hoje, esse tema de pesquisa a gente vê aí como bastante rico para as pessoas interessadas em diversas culturas, diversos estudos de idiomas, não somente o espanhol, mas outros idiomas como um todo. E a gente vê aí muita relação, estreita relação, então, com a Proexis e também relações com paragenética, com recuperação de cons e uma série de outras questões aí que podem ser temas desse debate, dessa entrevista e dessa webconference. Então, para quem está presente, nós gostaríamos aí de deixar bastante aberto a fazer suas perguntas, suas dúvidas. Aproveitem esse momento aí com a presença dos pesquisadores, com essa experiência, bagagem de vida, para a gente poder interagir bastante e construir essa webconference aí com a participação de todos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria já de perguntar ou solicitar, então, tanto a Liliana quanto ao Oswaldo, se pudessem expor um pouco dessa trajetória, dessa questão aí relacionada à vida, né? Vocês nasceram em outro país e como foi essa chegada então a Foz do Iguaçu, esse processo. Vocês poderiam dar um breve histórico então dessa passagem de vocês aí? Bueno, boa tarde. Muito obrigada por el convite. Nós somos de Buenos Aires, de Argentina. Nacimos a meados do siglo passado. Esta é nossa segunda vinda aqui no Brasil. No ano 77, meu marido Oswaldo foi convidado para trabalhar numa empresa em Curitiba. Ficamos em Curitiba durante 7 anos, aí nasceram nossos filhos e voltamos para a Argentina no ano 84. Agora, lá em Buenos Aires, conhecemos a conscienciologia e a partir do ano 2005 a gente decidiu, já que estávamos dentro também de nossa aposentadoria, vir para já ficar um tempo aqui no Brasil e vir mais pela conscienciologia. Ok, interessante. E, bom, nesse processo, então, né, que vocês... Então, foi bem interessante que vocês vieram da Argentina para o Brasil, depois, então, voltaram para a Argentina, e aí depois, sim, mais uma vez, aí para mais em contato direto com a conscienciologia como um todo, aí para se estabelecer aqui na Cognópolis. Bem interessante, então, esse processo. Vocês poderiam comentar um pouco da chegada até na conscienciologia, o aprendizado de vocês? Como é que foi? Foi aqui no Brasil, foi na Argentina, né? Poderiam passar um pouco para a gente? Tá. Como eu te falei, nós voltamos no ano 84 para Buenos Aires. Por quê? Porque aqui em Brasil nós passamos pela desoma de um filho. Então foi bastante traumático na época e achamos melhor que voltar para o lugar onde estivesse toda a família e tudo mais para ter uma maior sustentação. Aí eu tinha começado antes de voltar para Buenos Aires, tinha começado minha pesquisa, minha búsqueda, ou seja, a desoma do filho fez com que eu começara a pesquisar. Não pode ser que a vida comece, uma consciência comece e finalize e fique tudo por aí mesmo. Fui a muitas terapias alternativas e tudo mais, até que um dia uma amiga me convidou a uma palestra de projeção da consciência dada pela professora Malu Valona no ano 94. Eu fui nessa palestra, foi engraçado porque a palestra foi dada num centro espírita de Buenos Aires. Naquela época, no ano 94, a conscienciologia não tinha chegado em Buenos Aires.
Então, eram palestras que se davam uma vez cada 3, 4, 5 meses. Aí a gente que gostava do tema entrava para os cursos. Bom, foi aí que dentro da palestra eu identifiquei muitas coisas dentro dessa palestra e eu comecei a pesquisar. O que mais me chamou a atenção foi o princípio da descrença, não? E no dogmatismo e ser uma ciência. Aí cheguei a casa toda empolgada, falei para Osvaldo ficou aí meio, não queria saber muito da coisa. Mas falei, me interiorizei do tema e comecei a fazer 4 meses depois os cursos de Conscienciologia. Muito interessante. E nesse processo, então, de vir até, por exemplo, para o Brasil, mesmo já anteriormente, no período aí passando em Curitiba, tudo, como é que é para vocês, ou como foi para vocês, essa questão cultural? Aí entrando já um pouco também nesse tema do que a gente está trazendo aí para essa discussão, né, com alguns outros detalhes. Para vocês, esse processo foi tranquilo? É uma questão, como é que é mudar de país? Como é que foi para vocês a experiência de mudar de país? É só uma questão de idioma, de língua, de cultura? O que mais está envolvido aí nesse processo? Não, tem muitas coisas. Antes do que nada, boa tarde para todos, certo? Realmente foi um processo muito interessante. É uma questão que nós recomendamos muito a todas as pessoas nesse sentido de fazer uma saída fora do país, porque é realmente muito rico, é uma questão que aporta muitíssima experiência. No caso aconteceu o seguinte, no ano 76, vocês sabem que, logicamente, houve mudança de governo em Buenos Aires e tudo mais, as coisas mudaram muito. Eu me formei no final do ano 76, então no ano 77 foi quando apareceu justamente, não por acaso, uma oportunidade de emprego aqui no Brasil. E então, juntando o útil com o agradável, certo? Então a gente veio para aqui. Logicamente que do início foi toda aquela expectativa de que o que a gente ia encontrar, foi praticamente decidido, não vou te dizer de um dia para outro, mas foi viajar e ter as entrevistas de emprego. Eu tive, logicamente, ajuda muito grande de um amigo que foi quem ele fez com que a gente tivesse o contato com a empresa lá em Curitiba. No final foi que a gente arrumou esse emprego, logicamente com toda aquela expectativa. Nós viemos com toda, como posso dizer, com todos os nossos trâmites feitos, certo? Ou seja, nós fizemos todos os trâmites de erradicação lá e viemos aqui realmente como imigrantes. Então, do primeiro dia que a gente chegou aqui no Brasil, no outro dia já comecei a trabalhar e já tínhamos a residência permanente no Brasil. Então, nesse processo, pelo menos aí do ponto de vista profissional, digamos que foi até tranquilo, pelo que você comentou bastante aí, parece ajuda até nesse processo para organizar, pelo menos assentar essa questão aí profissional, né? Com te dizer que no janeiro do ano 77, a gente esteve em Curitiba, levamos já uma promessa de emprego, apresentamos no consulado, em 48 horas foi aprovada, certo? E no mês seguinte, eu viajei para Curitiba. Liliana ficou ainda mais 3 meses em Buenos Aires. Mas foi aquele processo, logicamente, nesse sentido, a experiência, na primeira viagem, foi bem diferente, a minha que a dela. No meu caso, teve toda aquela motivação de um trabalho, meu primeiro trabalho como profissional. Ou seja, eu me formei em outubro do ano 76 em Buenos Aires e comecei a trabalhar, ou seja, eu continuei trabalhando na empresa em que estava, porém, em março do 77, eu comecei a trabalhar na Inepar em Curitiba como engenheiro. Então, foi meu primeiro trabalho como profissional. E, nesse sentido, realmente, para mim, foi uma coisa muito boa. Profissionalmente, a experiência que eu tive aqui naquele período, que foram 7 anos,
foi muito boa. Eu realmente é uma questão que eu guardo muito grato, uma muito grata lembrança daquele período. E nesse processo, então, dessa chegada, do ponto de vista assim, de cultural ou mesmo de idioma, vocês já falavam alguma coisa, já tinham contato com a questão do português? Como é que era isso? Pois é, o contato que nós tínhamos naquela época era que existia, que gostávamos do Pelé, pessoalmente, do Rio de Janeiro, e dizer obrigado. Mais ou menos com mais ou menos minha bagagem idiomática era isso. Uhum. Não, realmente a gente não tinha, praticamente não tivemos, ou seja, mais ainda com um colega que foi com quem viajamos juntos para aqui, tivemos, acho que foi uma aula de português e olha, eu saí pior do que tinha entrado, né? Porque foi toda aquela novidade, toda aquela coisa nova. E praticamente nós, ou seja, eu comecei a trabalhar na fábrica sem falar o português. Então, nesse sentido, foi uma coisa engraçada, porque os primeiros tempos a gente morou nos primeiros mês e meio. Eu morei na casa do amigo que tinha me levado para Curitiba. E então, eu estava, por exemplo, ficávamos à noite assistindo o Jornal da Globo e aquele negócio. Então, eu falava para ele, escuta, sobe o volume que a gente não escuta. Então, ele me falava, não é que você não escute, você não entende que é diferente a situação. Então, do início foi desse jeito. E ao mesmo tempo, aos poucos a gente começou aí na chapa quente, né? Ou seja, no dia a dia comecei a falar e tudo mais. No escritório onde eu estava dentro da área de controle da qualidade na empresa, e meu pior inimigo era o telefone, entendeu? Cada vez que parece que quando a pessoa está na frente é diferente a forma de interagir, dá para perceber mais. Pelo telefone, então... é terrível. Eu ficava sozinho no escritório, dava aí o telefone e eu saía. Ia embora, ia ao banheiro, sei lá, fugia daí. O negócio era até os primeiros tempos que a gente começou aí a falar alguma coisa. Mas, com isso eu queria te dizer o seguinte, a minha experiência foi cheia de motivação, ou seja, era uma questão de que, além disso, eu trabalhava o tempo todo, certo? Foi toda aquela expectativa de emprego em uma empresa que estava crescendo e tudo mais. Foi muito bom. Agora, o caso dela foi um pouquinho diferente. Minha experiência foi um pouquinho diferente, sim. Porque eu, quando morávamos em Buenos Aires, eu tinha um bom emprego, estava tranquila, tudo bem, e a ideia era vir para aqui, para o Brasil, e não trabalhar. Também não conhecia nada do português, então a gente chegou, ou seja, primeiro chegaram meu marido e o amigo, e depois chegamos as duas mulheres 3 meses após. Nós morávamos quase bem perto, então estávamos as mulheres juntas todo dia. Então era continuar falando espanhol e nos relacionando como dava. Algum jeito a gente arranjava e nos relacionávamos. Mas o erro que eu cometi foi estar comparando onde eu morava agora, ou seja, o Brasil com a Argentina. Então, para mim, tudo é um foco de comparação. E aí está um erro. Você sai de teu país e você tem que aproveitar o país que está chegando. Tem que ver a idiosincrasia do país, como o país se movimenta, qual é o holopensene, como pensam as pessoas. E eu fiquei muito fechada com respeito a isso. Então, para mim, foi bastante mais problemático, não entrosamento com o Brasil. Entendi. Então, levou mais tempo esse processo para a interação, realmente permear, digamos assim, o próprio holopensene. Seria mais ou menos isso? Ou seja, é como se você, no seu caso, saiu de Buenos Aires e meio que ficou ainda dentro de um holopensene do próprio país. Exatamente, porque a comparação era ficar sempre relembrando do pensene, evocando o pensene de lá. Sim. E você não pode comparar. Como não pode comparar duas consciências, não pode comparar dois países.
Entendeu? Comparar no sentido de poder, de estar permanentemente com aquela coisa, isso é melhor, aquilo é pior. Olha, o posicionamento que você tem que ter nesse caso é justamente o fato de você chegar em um lugar e olha, como é que é isto aqui? O posicionamento é, eu quero conhecer isto aqui, eu tenho que me adaptar a isto aqui. Eu não posso estar fisicamente morando, vamos supor no caso dele, morando em Curitiba fisicamente, certo? E morando mentalmente lá em Buenos Aires. Então isso é uma questão que todos nós temos que ter presente. Quando você vai para um local diferente daquele que você nasceu, daquele que você cresceu e tudo mais, a questão não é comparar. É assim, aquilo que você tem que se adaptar e aquilo que você tem que conhecer e aproveitar o melhor daquilo que tem. Entendi. Interessante. Nós temos uma pergunta, e eu vou ler aqui, a gente pode expandir um pouco. A pergunta é do Wagner. Ele coloca o seguinte, Wagner. Ele pergunta, existia alguma hostilidade emocional dos brasileiros em função do senhor ser argentino ou foi bem recebido aqui no Brasil? Como é que foi o teu caso, né? Mas para a Liliana também está aberta aí a questão nesse sentido. Boa pergunta, de Wagner. E tem o vice-versa, como é que é? Bom, acontece o seguinte, também tem que lembrar que nós chegamos aqui no ano 77, né? E no ano 78 a Argentina fez o campeonato mundial lá em Buenos Aires, saiu campeão por primeira vez. Então, aquele negócio da rivalidade sempre existe. O que acontece é que também a gente não pode deixar de lembrar, certo, de que existe vamos dizer assim, conhecimento generalizado de como é que o argentino é, certo? E isso é uma questão que temos que ser realistas, é desse jeito. Nossa forma de ser, seja real ou não, isso dá para discutir. Mas o caso de que nós somos soberbios, arrogantes, que estamos por cima da carne seca, que falamos gritando, que estamos o tempo todo falando desse jeito, que somos realmente muito impulsivos, aquele negócio que tentamos de passar por cima de qualquer coisa, isso existe, esse preconceito. O que acontece é que é uma questão que do início você recebe isso. É uma questão que é assim. Agora, o fato também é que é uma questão totalmente individual. Como que realmente você é, em definitiva? Então, na medida que as pessoas começam a te conhecer, você começa a se manifestar, certo? Realmente de lo que você é, as coisas começam a mudar. Tem coisas que são típicas nossas, ou seja, temos formas de nos expressar, forma de dizer as coisas e tudo mais, que somos muito passionais, temos muita paixão em algum sentido, e a gente manifesta isso. Agora, em geral, do início houve aquela questão. Mas como sou eu que estou chegando, então, na realidade, não é uma questão que fosse uma questão muito rígida. Entendi. Então, do início foi, mas depois... Mas se sentiram, assim, esse preconceito, uma certa hostilidade, porque o Wagner, até ele complementou a pergunta, ele comenta que ele é natural do Rio Grande do Sul e está morando em Santa Catarina já há 1 ano, e mesmo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, então ele comenta, eu sinto muita hostilidade em função de ser gaúcho. Né? Ou seja, mesmo dentro aqui do Brasil ainda tem esse processo. Vocês chegaram assim a perceber algum tipo de hostilidade nessa ou seja, por parte das pessoas em geral, como é que era o fato de ser argentino, a cultura argentina, o jeito argentino, a postura? Em meu caso em particular, eu não percebi isso aí. Por quê? Porque o argentino também é hostil e já tem essa força presencial e essa maneira de agir. Então, a pessoa actuava, mas como eu estava acostumada a esse jeito, para mim não fazia diferença. Entendeu? Então, em meu caso, é bem marcante isso. Porque também estava, mientras a gente falava, pensei, em meu caso, como que foi? Não, realmente foi assim. Eu lembro uma vez, eu estava num supermercado e eu fiquei na fila, não? Deixei o carrinho, fui a pegar
uma leite que tinha esquecido e coloquei num carrinho. Uma mulher, uma brasileira atrás, tirou meu carrinho e colocou o carrinho dela. Uhum. Então eu fui para ela e falei, me desculpa, eu estava aí. E ela se fazia de boba. Então eu toquei ela e falei, me desculpa, eu estava aí. Ela olhou para mim e falou, Argentina tinha que ser. Eu falei, tudo bem, mas esse lugar era meu. Então, tudo depende também dos posicionamentos que da a gente postura, tem. sim. Perfeito. Então, isso foi bem marcante na hora. Ok. Tem uma coisa também que é a forma de se expressar. Eu tenho nesse sentido, eu tenho uma pequena anedota. Né? Quando eu trabalhava lá em Curitiba, eu estava na área de controle da qualidade. No ano 83, eu era gerente de controle da qualidade. Um dos nossos principais contratos na época era com Itaipu. Nós formávamos parte da uma UTE com Siemens naquela época. E a Itaipu tinha contratado uma das empresas, certo? Que o chefe de inspetores que vinham na empresa era argentino. Eles tinham uma equipe de inspetores, porque o pedido foi realmente muito grande. Eles tinham uma equipe de inspetores trabalhando dentro da nossa fábrica. Eu tinha nossa equipe da fábrica de controle da qualidade, ou seja, do pessoal de controle da qualidade que acompanhava eles. Então, normalmente as coisas se acertavam entre eles. Agora, quando ficavam alguns pepinos aí um pouquinho mais grossos, então a gente se reunia. Então, normalmente era uma reunião a 3, ou seja, era o chefe de inspetores da Itaipu, desse item, eu, no caso, e o gerente de contrato da nossa empresa, certo, que estava, certo, aí como para levar a parte comercial. Então, eu falava para ele, naquele momento, olha, você se incomoda que a gente fale em castelhano? Castelhano e espanhol é a mesma coisa, né? Então, você se incomoda que a gente fale em castelhano? Ele falava, não, para nada, tudo bem. Então, o chefe de inspetores e eu começamos a discutir, certo, sobre os temas pendentes, mas discutir do nosso jeito. Como que é discutir do nosso jeito? Ou seja, um negócio que para quem olhava de fora, que não estava acostumado com esses tons de voz, com essa, vamos dizer assim, com essa forma de gesticular, nós temos muito de italiano dentro do nosso, né? Então, o negócio é que, da forma de se expressar, mas as expressões, todo aquele negócio, o cara estava louco da vida, ou seja, meu colega. No momento ele sai da reunião, né? Ele vai onde estava a minha secretária, aos poucos entra a minha secretária e me diz, Osvaldo, tem um telefonema lá fora. Então saio, estava ele lá desesperado, me diz, olha Osvaldo, é um monte o que nós temos que faturar, ele tem que assinar do jeito que você está levando as coisas com ele vai ficar bravo, não vai assinar nada igual. Se calma. Tá? Ele é argentino, eu sou argentino, a gente sabe como mexer. Olha, foi desse jeito, não teve problema nenhum. Agora, por que te estou falando isso? Porque para alguém que estava fora desse esquema, desse contexto, nós estávamos, sei lá, a ponto de começar, e para nós era totalmente normal do jeito que nós estávamos falando, entendeu? Então, nós temos isso. Agora, normalmente o brasileiro, então, estava pensando, o circo está pegando fogo lá, sim, o negócio está correndo. O negócio estava já por... Então, o que acontece, como você perguntava, você sentiu isso? Aí, o que muito do que ela falou, talvez eu não tinha percebido, porque eu estava acostumado a esse tipo de coisa. Entendi. Entendeu? Mas, bem na realidade, essa experiência, né, realmente mostra assim, o quanto que, às vezes, é um preconceito. Isso aí é um preconceito de ver outras pessoas conversando e já logo de cara julgar que a pessoa está lá, uma discutindo mais, né, agressiva até com a outra, mas não é a agressividade, até certo ponto, ela faz parte do estilo da língua, é a língua, o jeito de falar seria isso, né? Do Holopensene. Né? Para vocês, então, por exemplo, para morar na Argentina, precisa ter esse tipo de padrão, talvez como o professor Valdo fala, até aquela agressividade sadia, alguma coisa nesse sentido, é isso?
Tem Você tem mais do que aqui no Brasil, então, né, nesse sentido. Veja, isso é uma questão que nós falamos muito para nossos alunos quando a gente dava as aulas de espanhol. Que é o fato de qual é o teu posicionamento quando você tem que falar com pessoas de outra língua. Estou falando especificamente no caso, por exemplo, vamos tomar como exemplo o nosso caso, certo? Quando você dá uma aula de conscienciologia, não está solamente falando para as pessoas intrafísicas, está falando para um extrafísico também dentro disso, entendeu? Um extrafísico que também funciona de uma determinada forma. Então, qual é que é a situação? A situação é que você tem que se colocar, não ser agressivo, mas tem que ter um grau de firmeza, acorde, certo? Com o interlocutor que você está tendo. Ou seja, isso deve, e acho eu, que é uma questão muito importante, que acontece com todas as línguas, inclusive dentro da própria língua, quando são diferentes locais. Por quê? Porque as idiosincrasias são diferentes, a forma de se comunicar são diferentes, a forma de se expressar são diferentes. Então você tem que interpretar primeiro esses códigos, tem que conhecer a respeito desses códigos, para depois se expressar nos códigos que eles estão entendendo. Entendeu? Se você amole, por exemplo, se você dá dentro do nosso, vamos dizer, dentro do nosso grupo, como o tipo de Argentina, você fala com aquele toninho, aquele negócio, olha, muito resultado não vai ter. Por quê? Porque tem que ter mais firmeza, tem que ter mais força presencial, tem que talvez bater acima da mesa, se for o caso em algum momento, mas é firmeza, não confundir com agressividade. Claro, claro. Entendi. Então essa seria já até uma dica, né, para professores que estão querendo dar aula na Argentina. Então, ter uma postura diferente da sala de aula, ou completamente diferente, talvez até do que seria uma sala de aula aqui no Brasil. Seria isso mesmo? Exatamente. Tem que conhecer, ou seja, eu acho que tem a ver também com dar aulas em qualquer lugar. A gente tem que conhecer a história do lugar. Tem que saber como que se formou a língua, como o país está funcionando e tudo mais, como as pessoas funcionam, para chegar de uma melhor maneira. A gente não está trabalhando só com consciência, estão trabalhando com consciência, que às vezes as consciências têm muito referencial da consciência. Então, se você fala de uma maneira mole, tranquila, não chega nem às consciências, menos vai chegar às consciências. Então, isso, como falava Osvaldo, a gente falava para todos os nossos alunos, que a grande maioria eram professores de conscienciologia, não? Ou seja, posturas de como poder se apresentar melhor em diferentes lugares. Ou seja, o fundamental no caso é estudar cada caso em particular. Como é que eles são? Como é que tem que se apresentar? Uhum. Por quê? Porque a mensagem tem que chegar da melhor forma possível. Tá. O Rodolfo tinha feito até uma pergunta antes até desse assunto. A questão é o seguinte: como é essa diferença de pensenes de um país para o outro? Como vocês perceberam, ou como vocês poderiam expor essa ideia de diferença de pensenes? O que é uma diferença de pensenes? O que é uma diferença de holopensene, nesse caso de cultura, de um país para o outro país? Bom, aí tem muito a ver, e acho que talvez a questão principal que tem que ser vista é a própria história do local. Tá? E nesse sentido, e por uma questão até de meu próprio passado, certo? A gente esteve pesquisando muito a respeito da história da Argentina, a respeito da história de Buenos Aires especificamente. Tem um período da história de Argentina em que principalmente o epicentro de tudo isso foi Buenos Aires, que foi a partir de 1860, mais ou menos, até a Primeira Guerra Mundial, nesse período de 50 anos, certo? Então, o que acontece? Vamos analisar o caso específico de Buenos Aires para que vocês possam compreender por que isso aí é importante. Argentina, ou Buenos Aires, no caso, passou de uma população de 500.000 pessoas para uma população de quase 1,5 milhões de pessoas, em um período de 50 anos. Triplicou. Então, o que aconteceu? Por que foi feito isso?
Porque os governos argentinos da época, principalmente no final do século, fizeram uma grande publicidade dentro da Europa, certo? A respeito que foi para que o pessoal viesse para a Argentina, certo? Para cultivar a terra. Foi naquela época que se fez também a chamada campanha do deserto, onde foi feito um grande extermínio de aborígenes e tudo mais. Então, o que aconteceu? Veio uma grande quantidade de imigrantes. E principalmente da seguinte forma, ou da seguinte composição. Dos 100% dos imigrantes que vieram, que mais ou menos esteve na ordem no total foram como 3 milhões, alguns retornaram, mas foram como 3 milhões de pessoas. A metade deles eram mais ou menos italianos. O 40% era espanhol e o 10% restante, principalmente russos, franceses, ingleses, mas franceses e russos teve uma boa quantidade dentro daqueles 10%. Agora, que tipo de pessoal veio? Logicamente que o governo argentino fez toda aquela publicidade para que viesse também de um determinado nível, mas veio do nível mais baixo social da Europa. Meus avós vieram naquela época. Então, o que acontece? Essa quantidade de imigrantes que vieram da Espanha, da Itália, fizeram praticamente uma nova sociedade dentro de Buenos Aires. No ano 1900, as estatísticas indicam que de cada 3 pessoas, 2 eram estrangeiras naquele período. Então, como é que era esse pessoal? O que sentia esse pessoal? O que acontecia com esse pessoal? Muito desse pessoal, ou seja, desses imigrantes, muitos vieram solteiros, certo? Então, era aquela nostalgia, foi a época que surgiu o tango na Argentina, certo? Surgiu dentro de que ambiente surgiu o tango? Dentro dos prostíbulos, certo? Então, foi se formando com aquela nostalgia que foi feita dentro dessa música. Bom, tudo isso foi criando um determinado holopensene, que hoje é típico. A forma de nos expressar tem muito a forma de se expressar daquele pessoal. Ou seja, o fato de nós falar muito gesticulando e tudo mais. Por que isso? Justamente pelas raízes que vieram daquela época. Então, isso criou praticamente uma nova sociedade. A partir dessa nova sociedade, depois começou a evoluir a sociedade de Buenos Aires do século XX. Entendeu? Então, essa forma de pensar, essa forma de sentir, esse espírito de, vamos dizer, de ter sempre em mente o que falava a Liliana, né? Ou seja, fisicamente num local, a mente no outro, entendeu? Então, cria um holopensene diferente. Isso se levou nas letras de tango. Você, por exemplo, vê as letras de tango, aquela nostalgia, a mulher que foi embora, não tem nenhuma letra de tango que fale do pai. Por quê? Porque não existia o pai, porque era mais solteira, né? Então, é uma questão interessante. Então, é uma situação social complexa, né? A gente vê aí um processo bastante complexo, claro, com influência social bastante forte. Uhum. Bem interessante. Claro, foi interessante até falar do tango, eu até iria perguntar um pouco, né, desse processo do tango. Mas o tango mostra bastante justamente essa maneira até, né? Não dá para dançar o tango de muito soltinho, não, tem que ser mais firme, né? Mais ou menos como a Liliana estava comentando até agora há pouco, desse tipo de postura, uma postura mais firme da pessoa, então até para lidar com o holopensene da Argentina como um todo, né? Bem interessante mesmo. Bom, aí no filme que nós passávamos, dava para perceber isso quando você vai dançar o tango, né? No filme Dança Comigo, de Richard Gere, justamente o negócio tem muito a ver com isso. Ou seja, o posicionamento que tem que ter ele justamente para dançar o tango. Por isso é que a diferença do holopensene é muito importante. Perfeito. Nessa experiência toda, essa bagagem toda de vocês, então vocês até comentaram mesmo desse processo de ensinar também um pouco da língua espanhola, tiveram a oportunidade aqui no Brasil de passar, de transmitir. Vocês poderiam aprofundar um pouco mais? Como é que é essa experiência? Ou o que vocês observaram
Que tipo de percepções vocês tiveram? Vocês comentaram até já alguma coisa, vocês já deram umas pinceladas aí para a gente, em termos assim que tiveram várias situações bastante ricas nesse processo de intercâmbio, então, não só do aprendizado de vocês, de outro idioma, mas também verificando, constatando em outras pessoas também o processo, o desenvolvimento de idioma. O que está por trás disso aí? Vocês poderiam passar algumas informações a mais? Primeiro, eu gostaria de contextualizar meu caso, não? Na época, no ano 77, na primeira vez que a gente veio para o Brasil, eu não estava nem aí com vontade de aprender o português. Então, eu achava que todo mundo estava para quebrar um galho. Eu fui empurrando com a barriga o aprendizado da língua. Isso fez de que eu tivesse e eu tenho ainda muitos costumes de falar muito mal o português. Nesta segunda vinda para aqui, para o Brasil, eu sou professora de Conscienciologia, eu dava aulas de Conscienciologia em Buenos Aires, e minha ideia era continuar dando aula de Conscienciologia também aqui. Só que agora que na realidade eu tinha vontade de, não, eu tenho que me expressar melhor, falar melhor o português, sair de todos aqueles problemas que eu tenho da fala é muito mais difícil. Então, a ideia que quero passar para todo o pessoal é, se vocês vão aprender uma língua, tentem de aprender o melhor desde o começo. Porque depois, tirar essas dificuldades é muito mais difícil para poder tirar. Mas ainda no caso do espanhol e o português. Por quê? Porque dentro de tudo você se expressa, o pessoal compreende, ninguém corrige, então você fala errado e continua falando errado. Então aquilo que você falou errado passa a ser parte da tua língua pessoal. E aí você vai fazendo aquele hermoso portunhol. Exato, eu tive uma experiência vexaminosa, né? Mas eu estava no Paraguai aqui recentemente, fui numa reunião e falando portunhol e tal, também estava tudo bem, né? Aí chega um momento lá, a pessoa fala assim para mim, ó, você pode falar em português, não tem problema. Aí eu fiquei, então quer dizer que o meu espanhol não estava aquilo tudo, né? A gente até estava tentando, mas talvez por isso, a gente talvez não perceba todos os erros, então, de um outro idioma, quando as outras pessoas nos compreendem. Talvez o caso, né, citado aí de português e espanhol, são línguas próximas, talvez o italiano a gente acrescenta nesse meio, tem a mesma origem, né? Tem a mesma origem, então muitas vezes é muito fácil de comunicar com pessoas aí dessas que falam esse idioma, né? E no caso do português e o espanhol, são línguas da mesma península, né? Ou seja, nasceram praticamente juntas, então as semelhanças são muito, muito grandes. Então acontece isso. Então, talvez o fato de aquele negócio dizer, é um negócio, ou seja, para o aprendizado, vamos falar especificamente do espanhol e do português, aquele negócio de dizer, as posições extremas não são recomendáveis. Ou seja, dizer, olha, é muito difícil, é errado. É muito fácil, também é errado. Entendeu? Entendi. Então, o negócio é que tudo tem que ser feito com um determinado grau de esforço, com uma determinada orientação também. O nosso erro foi que, por isso te estou dizendo, eu nunca fui a uma aula formal de português, então também depende muito do teu ouvido, mas o ouvido teu também às vezes está condicionado nas tuas necessidades, entendeu? Então, o que acontece? Isso leva a que você corra o grande risco, certo, de cometer esses erros, que uma vez que eles ficam fossilizados, são muito, mas muito difíceis de tirar. E além disso, o processo de ósmose, se diz, não acontece na língua. Não é que você venha morar em Foz do Iguaçu e você já sabe espanhol. Não acontece isso. Não é o fato de você vir a Foz do Iguaçu e já, de Buenos Aires, já aprende o português.
também não acontece. O holopensene ajuda, mas não resolve nesse caso. Ele pode até contribuir, né? Mas tem todo um outro aprendizado por fora. Nós temos mais uma pergunta do Rodolfo também. Ele pergunta o seguinte: o conhecimento da conscienciologia é mais difícil para outras línguas ou culturas? Como vocês veem isso, né? De outras pessoas que não falam português ou não são do Brasil para aprender conscienciologia. Como foi o caso de vocês? Ou em geral também, né? Ou seja, eu falei que na realidade eu conhecia a conscienciologia por a soma de meu filho, e eu fiquei dentro da conscienciologia e fiz os cursos, me formei de professora e eu gostei do tema e comecei a pesquisar sobre o tema e a fazer minhas mudanças também com o tema. Acontece que na Argentina, por o que falou Osvaldo, e por o governo militar, que está bem relacionado com a igreja, não dá, ou seja, o povo ainda, eles não conseguem chegar, ou seja, a conscienciologia não consegue chegar ao povo, por o fechadismo que está dentro do próprio país, não? Então, isso é uma grande dificuldade, mas as pessoas que chegam porque reconhecem a multidimensionalidade, está bem, mas bem poucas pessoas Aí é que tranquilo. conseguem chegar. E como é o fato lá na Argentina, por exemplo, que aqui, talvez no Brasil muito comum, mais popular até às vezes o próprio espiritismo, outras culturas, o pessoal é bastante aberto a até falar na rua, a gente está em encontro com um colega, às vezes não conhece nada de conscienciologia, a gente fala de uma consciex, explica só um pouco, a pessoa, ela entende, não vai te olhar de um jeito muito diferente, é bastante natural até. Eventualmente o cara fala, não, você está meio louco e tal, mas mesmo assim fala um pouco brincando até, porque entende até ser um processo natural. Na Argentina, como é que é? Assim, é um assunto que pode ser falado ou é melhor... Eu vou te falar uma caso? coisa. O filme Não Te Mueras Sin Decirme Dónde Vas, que é um filme muito visto dentro da conscienciologia, que tem muitos fenômenos, que tem recim, que tem muito para pesquisar aí dentro. Perfeito. Dentro da própria Argentina, dentro do próprio Buenos Aires, foi um filme visto como doido. Estão nadando na maionesa, não estão falando de nada. Entendeu? Interessante. Ou seja, Foi mais um dos grandes sucessos, né, em termos de filmes da filmografia argentina. Ou seja, como que começou um pouquinho mais a gente se interessar, de aqui uns 15 anos a esta parte, ou 20 anos, quando começou a sair Ghost, História de Amor, Os Outros, Sexto Sentido. Então aí a gente começou a dar um pouquinho mais de mostrar um pouquinho mais de interesse disso aí. Mas são bem poucas as pessoas que estão dentro do alternativo. E o fato, então, de conversar, às vezes, vai falar algum assunto, isso pode ser energia, pode ser consciência, né, uma consciência extrafísica. Isso com outras pessoas fica até difícil, talvez, de interagir. Seria isso mesmo? Em parte fica difícil, mas tudo depende da autoridade moral da pessoa. Ou seja, num começo, quando a gente falava e tudo mais, todo o pessoal olhava para nós assim, estão falando do quê? Não? E eu percebi que com o tempo, e quando você vai se afirmando no tema, as pessoas já te procuram e já perguntam, já fazem perguntas e já tem um certo grado de... não vou me acercar, não vou fazer o curso, não vou tentar de fazer uma palestra, nem nada assim. Mas já eles estão um pouquinho mais perto, vamos ficar mais abertos. Tá, interessante. Teve o falar do filme aí, despertou até curiosidade. Tem a Dulce Maria, né? Ela pergunta até qual o nome do filme citado. Se puder falar um pouquinho mais desse filme No Temor, né? Só para falar no nome, eu vou ver se escrevo aqui no chat também, para que as pessoas tenham, não sei se vou escrever exatamente correto, mas a gente vê aí. Para passar, então, o nome do filme. O nome do filme é Não Te Mueras Sin Decirme a Dónde Vas. No te mueras sin decirme a dónde vas.
Você não morra sem me dizer aonde você vai. Poderia falar um pouquinho só mais assim da característica do filme, o que era, mais ou menos esse contexto do filme? Tá. O filme Do ano 95, né? foi feito no ano 95, o diretor é Subiela, o nome dele. Eliseu Subiela. Eliseu Subiela. Ele, na hora de estar fazendo o filme, passou por muitas repercussões. Teve que ser internado, levado à Europa para colocar valpaz, já teve problemas no coração. E o filme em si se trata de um pesquisador que ele está trabalhando em um cinema, passando os filmes, e pesquisa sobre uma planta, as vivências da planta, não? A partir de aí, ele evoca coisas, começa a ter, inventou um aparelho, que o aparelho ele colocou o nome de... Carlito. Não, esse foi amigo. O aparelho foi o receptor de sonos. Tá, ok. Não? Então, ele se conectava esse aparelho na cabeça e ele começava a ter sonos. Não só sonos, sino ele percebeu que tinha retrocognições. Então apareceu uma mulher dentro do sono, que a mulher se apresenta um dia no cinema. E ele começa a ter todo um relacionamento, falar com ela, como que foi, como é que ele apareceu aí. E ela falou, você falou comigo, ou seja, você me procurou, você fez o rapport. Então, aí apresenta muitos fenômenos dentro do cinema. Ela justamente era a mulher dele na vida anterior. Eles tinham morado em New Jersey, nos Estados Unidos, e ele tinha sido o inventor do cinema, junto com Edison. Entendeu? Interessante. Então, tem uns diálogos, esse filme muito, mas muito interessante. Muito rico, então, né? Nesse momento, ele fala para ele, então, Williams, que era o nome que... o nome dele na vida anterior... Durante o período de retrocognição, então... Diz, então, Williams era inventor? Não. Você era inventor quanto eu? Não. Você é inventor quanto você. Tá? Ou seja, vos sos inventor como vos. Né? Em última instância... Estamos falando da mesma consciência. Tiveram outros aqui ainda sobre o filme, mas eu acho é mais o diálogo assim, né? Perguntaram, né, se o filme é fácil de achar. Aí foi colocado que o filme não está mais à venda, né? Esse vídeo, existe vídeo recentemente, né? Isso em locadoras, a pessoa comentou que teve que fazer uma cópia. Aí o outro falou que será que conseguimos através da internet baixar esse filme? Ou da TV paga. Não sei se vocês, claro, não é tanto o foco de vocês aí, a dica. Bom, nós temos... Se eventualmente vocês sabem de algum paradeiro. Por exemplo, eu sei que no Imule, por exemplo, eu baixei, por exemplo, uma versão desse filme no Imule. O que acontece que o problema é que esse filme não foi, veja, por isso o que falava a Liliana. Esse foi um filme que teve não foi bem recebido pela crítica, entendeu? Que nem sequer foi feito em DVD, entendeu? Ficou em VHS só. E mais ainda, quando começaram a ser esse filme a ser passado dentro do CP, dos cursos da CIP, né? Quando ia ser passado, nós ainda estávamos em Buenos Aires, eles entraram em contato comigo, eu fiz a pesquisa com a produtora, e eles falaram, não temos produzido isso em DVD. Então, os filmes que são achados, que são baixados da internet, na realidade, é uma cópia levada do VHS, que logicamente a qualidade não é muito boa. Não é fácil de achar. Não. Interessante. Então, ok. Ainda voltando atrás um pouquinho lá, uma questão que você tinha comentado antes da questão de escutar, né? Então fala mais alto, ou liga a TV mais alto. É uma dúvida minha até desse processo, que assim,
Às vezes para mim também, se eu estou escutando, né, ligo lá uma TV no outro idioma, dá a impressão que se coloco mais alto facilita. Como é que é isso? Às vezes é só uma maneira, uma postura mental? Vocês perceberam isso de alguma forma aí com os alunos de vocês? Se vocês falam um pouquinho mais baixo, ou mesmo falando aqui com pessoas do Brasil, se vocês vão falar espanhol um pouco mais baixo, se a pessoa escuta melhor ou não, se a dificuldade, a gente sabe que a dificuldade maior é da palavra mesmo, né? A minha hipótese a respeito disso é um processo cognitivo. Não tenha dúvida que é um processo cognitivo. Logicamente que estamos falando de uma pessoa que tem, fisicamente, tem um bom nível de audição normal, todo aquele negócio, né? Nesse sentido, eu acho que é uma questão totalmente de cognição, no sentido de quanto você está conhecendo daquilo que você está ouvindo, certo? Então, o processo realmente do início começa por aí. Ou seja, a primeira coisa com a qual você tem contato é justamente em forma de áudio. E então, esse processo de cognição leva um tempo, certo? Então, do início você está com aquela impressão de que, puxa, não estou ouvindo. Não é que você não está ouvindo. Você não está entendendo ainda, entendeu? Até que você começa a reconhecer as palavras e tudo mais, começas a formar as ideias e tudo mais, o negócio vai acalmando. Então, para mim foi uma experiência, o nível do volume do televisor, no caso, interessante. Mostrava meu conhecimento do português naquele momento. Agora, com respeito à sala de aula e nossos alunos, eles não manifestavam isso porque realmente os dois temos tom de voz alto. Então, nossa forma de falar é bem clara, aberta e forte. Então, eles não percebiam, não tinham essa necessidade, não? Então, voltando um pouquinho ao fato da língua e ao aprendizado da língua, é bem importante o fato de, antes de começar uma língua, e mais falando que somos conscientes, que a maioria somos conscientes, e mais falando do paradigma consciencial, nós já tivemos muitas vidas e vamos continuar tendo vidas. Então, uma hipótese já quase confirmada, é que nós já passamos por várias das línguas. Então, o fato de você conhecer a história da língua vai fazer com que você tenha mais acesso à tua realidade naquela língua. Tudo também vai depender do fato como foi tua vida naquela língua e naquela outra época, não? Ou seja, chegar a acessar os cons, não? E a partir disso a pessoa tem mais facilidade de seguir recobrando os cons. Interessante. Então, esse aprendizado, claro, também de idioma, assim como a gente fala que o aprendizado da conscienciologia é muito recuperação de cons, claro que o idioma não precisa ser nada diferente, muito pelo contrário, até nada isso mesmo. Diferente. E nós atuávamos como agentes retrocognitivos da própria turma, não? Ou seja, mostrando como é o fato da língua. Temos experiências também de que muitas das pessoas, nós passávamos filme, só vou deixar para que Osvaldo fale um pouquinho de como foi feito nosso programa de aprendizado, pero nós passávamos filmes e temos o caso de pelo menos de uma aluna que lembro agora, que ela teve uma retrocognição na hora de ver um filme falado em espanhol. Interessante. Então, e dicas também que falávamos para os alunos: escuta, antes de vocês deitar, faz uma concentração mental, lê um pouquinho de espanhol. Procura se projetar em espanhol. E tivemos muitas respostas de muitos alunos que eles sabem de uma coisa: ontem me projetei em espanhol, tive um diálogo assim. Muito interessante mesmo. Então a gente tem aí uma série de ferramentas, a gente já conhece da conscienciologia e pode usar para várias áreas, claro, a gente sabe disso, mas aí a gente vê um caso bem assim, prático mesmo, palpável, fácil de entender até pela explicação que vocês estão passando. Veja, Cícero, nesse caso, com os
professores de conscienciologia, como falam de pôr o objetivo projetivo? Sim. É a mesma coisa. É o mesmo. Então, se você faz isso, ou seja, aplicando a mesma sistemática, se você vai deitar e antes de deitar você, que já vem estudando o espanhol, você começa a dar uma lida 10, 15 minutos em espanhol e vai deitar, olha, isso aí é uma questão que acontece. E facilita todo esse processo, né? Esse rapport é importante, então. Facilita, sim. E muito. Antes até de iniciar nessa conversa relacionada até esse processo, Wagner fez mais uma pergunta, ele comenta o seguinte, ó, pode comentar algo com relação às vidas anteriores, né, conforme até está no cartaz da entrevista, ou seja, como é que a gente divulgou até desse processo que a influência do poliglotismo tem relação com outras vidas, né? Poderia até expandir um pouco, não sei se tem algum outro exemplo, alguma outra situação de relação, então, de outra vida com o aprendizado do idioma, com o aprendizado ou com a vivência de uma nova cultura. Como é que é esse processo? Quando eu era criança, minha mãe me enviou, acho que, não sei se foi 4 ou 5 anos que eu fui aprender inglês. Eu vou te falar, eu de inglês não sei nada. Não tive retrocognições de que podia haver acontecido algumas coisas em outra vida, mas eu acho como uma possibilidade disso aí. Também estudei um pouco de francês e eu em seguida me vi identificada com o francês. Entendeu? Então, para mim são hipóteses, depois algumas retrocognições que eu tive, escutando francês e tudo mais, de que eu já tive essas vidas e que eu passei por essas vidas também. Então, se a gente pesquisa um pouco mais sobre isso, vai começar a recuperar os pontos sobre isso. Bem interessante. O processo aí, então, da pesquisa também, não só o idioma, mas a pesquisa, o espírito científico, digamos assim, da pessoa, e entra, como você comentou, o que mais destacou da sua postura na conscienciologia foi justamente o cartaz de não acredite em nada, mas em si experimente, ou seja, essa busca por você mesmo ter a sua experiência. Bem interessante. Veja, nesse ponto, Cícero, eu acho que tem um fato que é muito importante quando você está começando a aprender uma língua, que não é somente se concentrar naquele livro, naquela lição que você tem que dar, aprender e tudo mais. Ir um pouquinho além de tudo aquilo. Quando você está estudando uma determinada língua, você vai notar determinados processos de afinidade como aqueles que não são tanto de afinidade. Então, o que resulta realmente interessante no aprendizado da língua é começar a conhecer, simultaneamente quando você inicia o aprendizado, qual é que é a realidade dessa língua. Quais são os antecedentes culturais? Qual é a sua história? Como se manifestou isso? E quais são os fatos principais que aconteceram com ela? Então, na medida que você começa a pesquisar todas essas situações, automaticamente está começando a evocar. Não é? E na medida que você começa a evocar, você vai sentir que determinadas coisas com a qual você tem muita mais afinidade e tem determinadas coisas que não são tão assim. Eu vou te dizer uma coisa. Quando nós decidimos, justamente, nós não somos professores formais de língua, certo? Porém, quando nós decidimos vir agora nesta segunda etapa para o Brasil, veio logo para mim a ideia, olha, nós vamos dar aulas de espanhol. E foi uma questão que nós chegamos aqui, do início foi Liliana, que chegou no 2005, julho de 2005, eu cheguei no final de 2005. Começamos a preparar tudo para isso. Liliana foi fazer uma pós-graduação lá na Universidade Federal do Paraná, em especialização em língua estrangeira, que trouxe um monte de material, e começamos a pesquisar. E a primeira coisa que começamos a trabalhar com Liliana foi, a primeira questão é a fonética. Por quê? Porque foi nosso problema. E a segunda questão foi a história
da língua. Então começamos a pesquisar a respeito da história da língua. Quando eu comecei em procura de todo aquele material, comecei a estudar muitas coisas da Espanha, entendeu? E assim, dentro do processo de pesquisa, ver vídeos e tudo mais. E eu comecei a ver determinados vídeos que eu comecei a ter um monte de repercussões, entendeu? Dentro disso. Então, isso é uma questão que acontece, é uma questão que pelo menos, nós podemos dizer que a experiência mostra que acontece isso. Interessante. Então, a pessoa, claro, vai estudando idioma e aproveita também para compreender melhor a sua realidade multidimensional, as ideias da multisserialidade, multiexistencialidade, e, claro, também as relações aí com o ProEx, que a gente pode ver também. Às vezes, deixa só para... Tem umas perguntas aqui, depois eu volto aí mais uma questão, aí a gente volta ainda nesse ponto. E tem aqui uma outra questão. É mais um comentário, talvez até para vocês verificarem, né, se faz sentido. O Carlos comenta, uma técnica que ajuda a entender melhor o idioma é prestar atenção na boca, na articulação de quem fala. Totalmente. Tá. Tem uma questão aqui. Você não viu que tem determinado... Olha para mim, você não viu que tem algumas pessoas que falam português que não sabem se está falando português ou o que está falando? Você não viu isso? Ou seja, há uma questão que isso é muito importante, inclusive, dentro ou seja, fazendo uma comparação entre o português e o espanhol, uma questão que é essencial é a pronunciação das vogais em espanhol. E quando você tem que pronunciar as vogais, certo? Tem que movimentar, articular a boca. Então, o fato do que o Carlos está dizendo é uma questão que é fundamental. Fundamental que não somente é para falar espanhol, sino para falar até a tua própria língua, até para falar o português. Ou seja, para a pessoa ter melhor nível de comunicabilidade, melhor nível de fluidez, para que as outras pessoas possam entender melhor, é justamente o negócio de articular melhor, de falar mais pausado, de falar em forma, vamos dizer assim, respeitando os signos de pontuação e tudo mais. Isso para quê? Para que você possa expressar as ideias muito mais claramente para teu interlocutor. Interessante. Nós temos mais uma pergunta. Por acaso aqui vocês estão recuperando cons? Né? Pelo que eu entendi aqui, né? Vocês aqui, então, no Brasil, como é que é o processo? Como é que vocês percebem a recuperação de cons? Para vocês isso é normal, esse processo? Sempre a gente recupera cons, na maioria das vezes, e está pesquisando. Nossa vivência aqui em Foz é bem diferente à vivência que nós tínhamos em Buenos Aires. Aqui a gente realmente está pensando em conscienciologia, como consciência, como assistencialidade, quase todo dia. Então, está se autoconhecendo mais e autossuperando questões. Então, isso é uma recuperação de cons. Mas também tem a ver com o fato de qual é a importância que eu estou dando ao lugar onde estou vivendo. Sim, perfeito. Talvez isso aí é bastante relevante a colocação, então, até para expandir. Aqui mais uma colocação ainda. Mais um comentário também, né, nessa linha, né? Uma boa experiência é assistir TV de outros países. Tá? Nesse caso, ele passa até um site aí com dicas, né? De TVs de outros países, então, para quem tem interesse em assistir. Depois desses sites todos, essa webconference ela está sendo gravada e depois quem quiser assistir até com mais calma, para anotar os sites, aí que várias pessoas passaram sites até do filme No Te Morras Sem Cidadão de Base, se encontrar lá no YouTube e tal. Então tem aí algumas informações, quem estiver participando da tertúlia depois pode até com mais calma ver pelo site da Apex, acompanhar a gravação então dessa entrevista se quiser fazer alguma anotação. Deixa eu só ver aqui. Foi um comentário também da Ana Alexandrino.
O filme vale muito a pena. Marcos Dung, do Cine Clube, vai receber em breve o original que acabo de saber. O Marcos conseguiu, não sei por que meios, em breve posso ter o original. Ou seja, uma coisa que, no filme. uma coisa que justamente comentaram a respeito dos filmes e tudo mais. Isso não dá precisamente com o espanhol, mas sim dá com o inglês. Que justamente para aquele que esteja aprendendo inglês, normalmente, pelo que eu tenho visto, as legendas em inglês dos próprios filmes em inglês estão certas. Sim. Certo? Então, isso é um bom método para aquele que está estudando o inglês, de colocar os filmes em inglês com a legenda. Com a legenda. Porque dessa forma você vai acompanhando o texto com o... Ou seja, é como nós fazíamos isso nas nossas lições de espanhol. Ou seja, acompanhar os textos junto com o áudio. Por que te falo que isso não dá certo no espanhol? Porque as legendas que aparecem em espanhol dos filmes que talvez estejam em inglês não batem exatamente com a tradução certa, compreendeu? Então, isso aí acontece com uma certa frequência, seja, também. Você, por exemplo, pega um vídeo, vamos supor, Dança Comigo, certo? Você tem a versão em espanhol do áudio e também tem a versão em espanhol da legenda. Agora, você coloca as duas coisas, não fecha. Mas no inglês sim fecha. Certo? Mas isso é uma coisa que para quem esteja estudando inglês, não recomendo para quem esteja estudando o espanhol, mas para quem esteja aprendendo inglês, dá sim. Interessante. Bom, ainda outra ideia que surgiu até antes mesmo dessa entrevista mesmo, foi comentado nesse processo mesmo de acompanhar até pessoas que estão estudando espanhol e tudo, chega a ter algum travão? Como é que é assim? Ou seja, tem pessoa que tem mais facilidade que a outra? Como que a gente pode ver isso aí sobre a ótica da conscienciologia? A gente sabe que existe, mas como que a gente pode verificar ou perceber ou estender esse assunto, comentar sobre a ótica da conscienciologia esse fato? Quando nós começávamos, às vezes, uma turma, você notava logo isso. Por isso te estou falando. Nós, realmente, quando começamos a dar aulas, a gente se limitou, porque foi a ideia, Raul,